Stavakaya Chandamasya Sarvadama Isvarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o essencial de todos os caminhos, religiões e vias. Encarnação especial, encarnação de nossa época, saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, livro escrito por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa, que entre os anos de 1882 e 1886 conviveu com o mestre, ouviu seus ensinamentos, participou de suas reuniões com muitos devotos e trouxe para nós o registro desses ensinamentos neste maravilhoso Sri Ramakrishna Katarita. Estamos lendo aqui a tradução do Sri Ramakrishna Katarita nos seus 5 volumes, através da Srimad Trust, que escreveu, que concebeu essa tradução em inglês, né, o livro original em Bengali. Nós estamos aqui, então, acompanhando, não é, na sequência, sem nenhum tipo de redução do seu conteúdo, este maravilhoso registro. Este é o episódio número 43 dessa série. Estamos no primeiro volume, estamos na seção 13, e aqui estamos completando o capítulo 4 dessa 13ª sessão. No último episódio, que está acontecendo no dia 26 de outubro de 1884, no templo de Kali, Dakshinewar, onde Sri Ramakrishna vivia, é um domingo. Os devotos estão então reunidos com Sri Ramakrishna conversando sobre várias coisas. Na última parte da conversa que estávamos acompanhando aqui, no último episódio, o tema era a questão da renúncia e a questão da capacidade das pessoas que têm família e empregos serem renunciantes, que parece ser uma coisa aparentemente contraditória. Ou você é um sannyasi, ou você é um chefe de família, um grihasta. Sri Ramakrishna está explicando as diferenças entre as renúncias, dizendo que todos precisam ser renunciantes, porque o amor a Deus é único. Ele é realmente unidimensional. É apenas por Deus que você tem amor. Para que você tenha amor por Deus, você precisa ser apenas para Ele. Ah, mas então eu vou ser indiferente aos outros, aos pobres, aos famintos, às famílias. Não é nada disso que Sri Ramakrishna ensina. Você viverá no mundo, você terá família, emprego, responsabilidade, fará caridade, boas ações, contribuirá para o melhor na sua sociedade, mas o seu verdadeiro anseio lá no seu coração, onde ninguém investiga, é sobre Deus. É disso que se trata. Ao contrário, então, das perspectivas de que Deus não existe, eu amo a esse Deus que não existe através das relações, uma perspectiva mundana, e a outra perspectiva, Deus só pode ser adorado através do serviço ritual, através da prática religiosa, se você for um monge, se você for um sacerdote. Isso também não está incluso no ensinamento de Sri Ramakrishna. O ensinamento de Sri Ramakrishna está dizendo: o seu coração deve ser voltado para Deus com ansiedade, com angústia, com fervor, com busca total. E, enquanto isso, você lida com todo mundo. Até um ponto em que o próprio Deus vai tornar você só dele. Mas essa é a questão aqui. Então, ele dizia, Sri Ramakrishna, que características da renúncia, né, tem a ver com uma austeridade em ser sincero. E ele dizia que em um dado momento da sua vida, ele estava em constantes de êxtase e perdia sua aparente consciência aqui visível para nós e tinha um comportamento muito estático, muito arrebatado. E o seu sobrinho Rindei, que cuidava dele, e foi de muita ajuda para Sri Ramakrishna, mas era alguém possessivo, alguém também que tinha que colocar uma certa ordem nas coisas. Então tinha atritos entre ele e Sri Ramakrishna.
E Sri Ramakrishna certa vez ficou tão cansado desse controle de Irindei que quis ir para Kashi, um lugar de peregrinação, viver lá como um sadhu. Só que ele queria não levar nada, porque ele era um renunciante. Só que ele percebeu que as características da sua renúncia dificultariam até a ida dele até lá. Pela dificuldade de estrutura, de guardar coisas. Até guardar o dinheiro aonde? Que bolso que ele não tinha. Então nisso ele disse, fiquei aqui. Então aqui começa uma parte da explicação que Sri Ramakrishna vai falar para quem? Vai falar para as pessoas como eu e você, provavelmente, que estamos aqui, que somos pessoas que temos nossos compromissos no mundo. Nós temos nossos cônjuges, filhos, casas, empregos, responsabilidades, e ao mesmo tempo desejamos fazer crescer em nós o desejo por Deus. Então aqui começa uma explicação que vai ir mais direto à nossa situação. Não é? Então ele continuava. Um homem chamado Mahimasharan, que está ali entre os devotos, pergunta para Sri Ramakrishna: vocês, chefes de família, precisam ter isso e aquilo. Não, na verdade é Sri Ramakrishna dizendo para Mahimasharan, claro. Ele está dizendo: vocês, Mahimasharan, e os outros que são chefes de família, vocês, chefes de família, precisam ter isto e aquilo para viver no mundo e também para se manterem no caminho espiritual. Aí Mahimasharan pergunta: é possível ter isso ter isso assim como aquilo? Ou seja, ao mesmo tempo estar ocupado com as atividades das nossas vidas comuns e ao mesmo tempo ter um profundo anseio por Deus, é possível colocar essa mão nos pés do Senhor e outra mão no mundo? Esse é um tema muito tratado, né? No ensinamento de Sri Ramakrishna. Por quê? Porque ele está tratando, sobretudo, com pessoas que vêm agora e que não são sannyasins. Então Sri Ramakrishna responde: eu joguei dinheiro na água, nas margens do Ganges, perto do Panchavati, dizendo: dinheiro e terra, terra é dinheiro, dinheiro é terra. Mas então fiquei com medo. Eu disse para mim mesmo: eu ofendi Lakshmi. Será que eu ofendi Lakshmi, a deusa da riqueza? Se mãe Lakshmi parar de me dar comida, o que acontecerá comigo? E então barganhei como Asada. Eu disse: mãe, por favor, habite em meu coração. Certa vez, mãe Bhagavati, feliz com a austeridade de uma pessoa, disse-lhe: peça uma bênção. E essa pessoa disse: mãe, se você puder me conceder uma bênção, conceda-me que eu possa comer arroz e um prato de ouro com meu neto. Assim, de uma só vez, ele pediu tudo: neto, prosperidades e uma placa de ouro. Todos riem. Então vamos refletir sobre tudo isso aqui. Sri Ramakrishna estava antes explicando, né? É necessário um equilíbrio para a pessoa do mundo, que está no mundo, mas que não quer ser mundano. Ele quer ser espiritual, mas tem esposa, esposo, filhos, trabalho, emprego, responsabilidade, casas, tudo. Pessoas para cuidar, pessoas que ele tem responsabilidade. Então é preciso equilibrar isso. Então, Mahimasharan muito objetivamente disse: é possível? De verdade? Sem que um não seja claramente prejudicado? A vida em família ou a busca espiritual? E Sri Ramakrishna está dizendo: ele mesmo passou por momentos em que ele exagerou nisso. Então ele estava pegando moedas e terra, e estava fazendo um trocadilho com as palavras em bengali, que tem um som muito parecido. E nisso ele pegava as duas coisas e dizia: é a mesma coisa. O que é a moeda, se não o mesmo pó? E jogava no rio. Aqui vamos lembrar de uma passagem, por exemplo, da vida da encarnação divina anterior, Sri Chaitanya Deva, pequenininho, bebezinho, criancinha. Ele pegava a terra e botava na boca e comia. E tinha doces ao lado dele. E a mãe dele foi em cima e disse: por que você faz isso se tem as balas? Ele disse: mas as balas e a terra é tudo a mesma coisa, é tudo pó, é tudo prakriti. E ela dizia: sim, de fato. Mas há uma diferenciação aqui. Ainda que seja essencialmente tudo átomo, existe uma diferenciação. E aqui nós temos o subtexto da coisa toda, é explicar que, embora todos nós sejamos de uma mesma natureza da Prakriti, do poder primordial de Deus,
ainda assim somos diferentes. Tem o elefante e tem o camundongo. Tem a bala e tem o torrão de terra. Tem a moeda e tem o barro. É tudo a mesma coisa em um sentido maior, mas há muitas diferenciações no sentido menor. Então é aquela coisa, né? Peça de ouro. A tiara põe na cabeça. O colar no colo. A pulseira no punho. A tornozeleira no tornozelo. É tudo ouro. Na verdade, essas formas e esses nomes são ilusórios, porque retire o ouro e você não terá as formas e os nomes. É verdade. Mas ainda assim, sabendo disso, conceitualmente falando, você não pegará a tiara e colocará no punho. Você não colocará a pulseira na cabeça. Você não colocará a tornozeleira no colo e nem colocará o colar no tornozelo. Porque ainda que sejam essencialmente peças de ouro, elas têm caracterizações diferentes. Têm usos diferentes e são diferentes ainda que iguais. Essa inconcebível questão, não é? De uma mesma natureza e ao mesmo tempo diferente. Mas nós podemos alcançar isso até por uma certa razão. Não é verdade? Objetivamente para a nossa vida, a tiara fica na cabeça. Mas é peça de ouro. Se você derreter, é tudo um ouro só. É verdade. Mas, concretamente falando, e daí? Não é verdade? Bom, aqui talvez vocês ouçam um barulho porque o cachorrinho está querendo chamar a atenção, está fazendo estripulias aqui, mas por enquanto está controlado. Muito bem. Então, Sri Ramakrishna dizia isso. Em um dado momento da sua vida, numa exacerbação estática, ele dizia isso. Mas logo ele pensou, mas essa natureza das coisas, inclusive do dinheiro, advém de quem? Da Mãe Divina. E aqui ele fala de Mahalakshmi, que é, na simbologia, a deusa da fortuna. O que significa dizer isso? Ela é a manifestação de todo esse universo e seus 24 princípios cósmicos. Então ele está desprezando a mãe ao desprezar os aspectos da vida material. Aí diz ele, o alimento que mantém o meu corpo advém da mesma fonte que vem a moeda. Então por que eu tenho que ter essa posição perante o mundo? Que é a posição de demonização do mundo. Veja, quando temos, por exemplo, na carta de João, a primeira carta, ele falando do antagonismo entre o buscador de Deus e o mundo, ele não está falando da cachoeira, ele não está falando das pessoas, ele não está falando da lua, ele está falando do mundanismo. Então nós não devemos ter essa postura, né, de considerar que o mundo é pecado, que a carne é nojenta. Não. O nosso apego à transitoriedade e esquecimento do eterno Deus é que é o nosso problema. E aí está a maia e a ilusão, não o mundo em si que é real. E as nossas almas também. Então Sri Ramakrishna disse aqui, pensou, não é? Isso que ele fazia era exagerado, então ele começou a lidar com a mãe de uma outra maneira, começou a barganhar com ela, no sentido de dizer o quê? Por favor, mãe, habite em meu coração. Veja, o coração, o corpo, a alma também são advindos do poder primordial de Deus. Mas então o que ele disse? Que a consciência divina esteja ornando isso. E aí ele faz uma brincadeira, ele diz, o Asra, que é aquele rapaz muito ligado ao Advaita Vedanta, né, que gosta de combinar as coisas para manter o seu monismo e ao mesmo tempo, disse, como ele, eu comecei a barganhar pedindo, então mãe, me dê amor por ti. E aí ele fala de outras pessoas que vão fazer outros tipos de barganha, que querem combinar as coisas. Ele disse, alguém, um homem, foi falar com a mãe e ela disse, meu filho, peça o que você quer. Então ele pediu um prato de metal precioso com arroz para comer junto com o neto. Ou seja, ele quis conservar no mesmo pedido todos os bens que a vida humana ordinária reclama. Prosperidade econômica, satisfação dos desejos materiais básicos, né, a vida, comer, e ter a relação com a continuidade, com os netos, o desejo da família, né, que é algo muito impregnado na mente do mundo. Não é? Você não consegue desenvolver amor por Deus, então você se desenvolve amor pela sua parentela. Né? É um amor todo precarizado. Né? Muito bem.
Todos riem porque é engraçado. Sri Ramakrishna deu o exemplo dele, o mais elevado. Pediu para a mãe para dar amor por Deus no coração. Uma pessoa menos avançada vai pedir o quê? Por esses bens mundanos. Quando você renuncia a luxúria e a ganância na mente, ela vai para Deus e fica absorvido nela. A mente fica absorvida em Deus, quando você abdica de luxúria e ganância. Okay? Aquele que agora está preso também pode alcançar a libertação. Alguém está fadado a se afastar de Deus, quando a agulha interior não aponta para a agulha superior na escala do ourives. No momento em que uma carga de luxúria e ganância em uma das suas panelas. Ou seja, a pessoa pode, pelo seu anseio, se dirigir a Deus. Mas ela estará sempre limitada em alcançar isso se ela preencher a sua mente com luxúria e ganância. E aí é aquilo. Se ela não direciona o seu anseio, a potência da graça não se manifesta nela. Não tem jeito. Esse aqui é o tipo de liberdade que podemos aferir possível. De direcionar um pouco do nosso anseio. Muito bem. Por que uma criança chora quando sai do útero? Ela estava no útero, em união com Deus. Após nascer, ela chora e pergunta: onde estou? Onde eu vim? Eu estava meditando nos pés de lótus de Deus. Agora onde estou? Para vocês, referindo-se aqui aos devotos chefes de família, a renúncia mental é necessária. Vive em sua família sem apego. Então, Sri Ramakrishna está dizendo, o mundo é esse lugar de sofrimento e de prazeres. É a combinação dos dois. Mas o mundo é sempre transitoriedade. Então o bebê chora, que ele está dizendo, porque ele ingressou nesse lugar. E aí diz ele, os chefes de família devem renunciar, devem ser renunciantes, mas renunciantes internos. Ou seja, não é abandonar a família, abandonar o emprego, ir para uma montanha. Não. É ter um emprego, a família, as roupas, as responsabilidades. Mas lá dentro no coração, ser um buscador de Deus. Tá? É necessário a renúncia no mundo? Subtítulo. Mahimacharan então pergunta: quando a mente se volta para ele, você fica mais com a família? Ou seja, se você voltou a sua mente para Deus, alcançou esse objetivo, você permanece com a família? Sri Ramakrishna responde: o que você está dizendo? Para onde você irá se não ficar na família? Vejo claramente que estou em Ayodhya de Rama, onde quer que eu esteja. A vida familiar nesse mundo é a Ayodhya de Rama. Tendo recebido instruções espirituais do seu guru Ramachandra, o Senhor Rama, disse: renunciarei ao mundo. Dharashtra, o seu pai, ligou então para Vashista, o guru de Rama, para fazer Rama mudar de ideia. Vashista viu que Rama havia adquirido profundo desapego. Então ele disse: Rama, primeiro discuta isso comigo. Mais tarde você poderá renunciar ao mundo. Diga-me, este mundo é sem Deus? Se for assim, você pode renunciar. Rama entendeu que o próprio Deus se tornou o mundo, suas criaturas e tudo. É por causa do seu poder, que percebemos tudo como real. Ramachandra ficou em silêncio então. Este é o ensino de Sri Ramakrishna. O mundo é real. Ele não é ilusório. O mundo é real e o mundo é lugar para você estabelecer comunhão com Deus. Não significando dizer que a sua poltrona é Deus, que a sua caneta é Deus, que o seu vizinho é Deus, que você é Deus. Não significa isso. Significa que, Sri Ramakrishna disse, a família é a Ayodhya, a cidade de Rama. Você se relaciona com o Senhor Rama no meio da sua vida. Ele vai explicar isso depois aqui numa lindíssima imagem. Mas o ponto é esse. Por qual razão Sri Ramakrishna diz, você não tem que ir para fugir do mundo, como você está acostumado a ouvir, por exemplo, dentro do monasticismo cristão.
abandonei o mundo. Não, você não abandonou o mundo. Você criou um mundinho dentro do mundo para você viver um modo de vida que você acha mais adequado para você. Mas é mundo. Não deixa de ser. Então, os monges, né? Orar e trabalhar. É tudo trabalho, é tudo karma. Orar é porque você não alcançou Deus ainda. Você está querendo alcançar. É bom que ore. Trabalhar para sustentar o seu corpo. O que fazem as pessoas do mundo se não isso? Alguém pode explicar qual é a diferença? O ponto é que alguém acha que é mais capaz de rezar se vai para o mosteiro. Perfeito. Só que isso não é obrigatoriamente assim. Então, aqueles que estão com suas responsabilidades familiares não devem abdicar de orar, não devem abdicar de buscar Deus. Mas eles podem fazer isso laborando na sua lavoura do mundo, assim como os monges fazem na sua lavoura monástica. Ok? Então ele deu um exemplo aqui. O Senhor Rama, Deus encarnado na forma de Rama, chegou a um ponto de sua lila, assim como Sri Ramakrishna tem sua lila, Rama tem sua lila, porque são o mesmo. Então Rama disse, eu vou abandonar o mundo. Ele era um príncipe, veja bem, ele é um príncipe, assim como Siddhartha Gautama. Um príncipe. Anterior a Siddhartha, ok? Um príncipe. Então, o seu pai falou, puxa, mas você vai abandonar? Tinha direito, ok? O direito a ser sanear, sim, todos têm. Os pais não podem impedir isso. Mas o rei falou, entrou em contato com o guru Vashista e disse, meu filho Rama está querendo fazer isso, está querendo abandonar o trono, querendo abandonar a sucessão real, está querendo se tornar um renunciante na floresta. Então Vashista foi falar com Rama e disse, Rama, vem aqui, pensa um pouquinho nisso. A floresta não é mundo, não? Deus não está na floresta e está aqui, não? Deus está em tudo, em todo lugar. É possível você estar separado de Deus em algum lugar? Então trata de receber isso. Como rei no mundo, em Ayodhya, você está também com Deus. Alguém pode pensar aqui, né? Mas Rama não é Deus encarnado? Você que for de tradição cristã, é só pensar na posição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é Deus? É esse tipo de coisa, ok? Então aqui Rama reflete. Essa reflexão de Rama pode parecer, mas Deus encarnado é confuso? Deus encarnado é uma pessoa e vive um desenvolvimento. Foi um bebezinho, foi um adolescente, foi um adulto, não é? E as características de sua vida são características de uma vida real. Tomam uma natureza, é claro que é toda ela virtuosa, mas são as características de uma vida humana, real. Ok? Então continua Thakur, depois de dar esse exemplo da vida do Sr. Rama. Você tem que lutar contra a luxúria, a raiva e assim por diante na vida mundana. Você tem que lutar contra vários desejos. Você tem que lutar contra o apego. Se a luta for de dentro do forte, é conveniente. É melhor lutar em casa. Lá você consegue comida e sua esposa o ajuda de muitas maneiras. Na Kali Yuga, a vida depende de comida. É melhor estar em um lugar do que vagar de um lugar para o outro em busca de comida. Morar em casa é lutar de dentro do forte. E você deveria viver no mundo como uma folha arrancada em uma tempestade. A tempestade às vezes leva para dentro de uma casa, às vezes para um monte de lixo. A folha é levada para onde o vento leva, ora para um local limpo, ora para um local sujo. Ele coloca você no mundo. É bom que você fique aí. Novamente, ele pode tirá-lo de lá e levá-lo para um lugar melhor. Deixe acontecer como quiser. Aqui o Sri Ramakrishna está dizendo muito concretamente. Se você se tornar um errante, só tem uma peça de roupa, uma caneca. Nem chinelo eu tenho, porque eu sou um renunciante. O que acontece? O seu pé fica todo cheio de bolhas. A sua roupa está suja e você começa a ficar doente. Você passa fome e você começa a desejar comer qualquer coisa, mais do que tudo. Você não faz orações e você não dedica sua mente a Deus porque você está desesperado pelas coisas da vida. Então, esse seu processo prejudicou a sua busca essencial. A não ser que você queira dar um show de mendicância. Mas se você não quer fazer isso,
o que você quer mesmo é direcionar a sua mente em Deus, mais fácil você ser humilde em relação à sua exterioridade, você ter uma casinha, um trabalhinho, uma caminha com um pezinho e colchão limpinho, roupas que você colocou na máquina de lavar, você escovou seus dentes, você tem um tênis com meias, mas você direciona a sua mente para Deus. Porque é esse o ponto que importa. Então ele diz, a casa é como um forte. É bom você ter um forte se você está numa luta. Uma luta contra o quê? Contra a luxúria, contra a ganância, contra a raiva, contra o orgulho. Esse é o ponto da espiritualidade madura aqui. Sri Ramakrishna não está promovendo um show de exterioridades de asceticismo. Ele está dizendo, seja um asceta interior, ninguém precisa saber. Só Deus. Okay? E ele sabe de tudo. Okay? Então ele diz, no mundo, como pai de família, como uma esposa que tem filhos e marido, como um homem que tem esposa e filhos, como alguém que não é casado, mas ainda assim tem obrigações, trabalhos, é filho, é pai, é empregador, é empregado, enfim. A esmagadora maioria de nós aqui. Seja como uma folha. Aceite a rendição de Deus pode te dar daqui a pouco uma doença. Deus daqui a pouco pode te transferir para uma outra cidade. Deus pode tirar a sua vida. Você não sabe de nada, rigorosamente nada do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Daqui a segundos. Você pode ter um derrame e acabar. Este mundo mesmo pode desaparecer. Então você deve ter esse pensamento rendido a Deus e viver com dignidade, direcionando sua mente a Deus e fazendo as coisas comuns. Seja como uma folha, o vento vai te levar às vezes para dentro de uma casa, às vezes para um lixão. Você não sabe, você não tem poder nenhum. O que você faz é render-se a Deus. E viver, claro, dentro de regras básicas e controlando as suas paixões e lutando. E orando. E buscando ser moral, e bom, e justo, e decente. Mas nada disso é o amor a Deus. Mas todas essas coisas propiciam você estar mais estável. Ok? Muito bem. Renúncia da vida familiar, testamento derrama. O que você pode fazer se for mantido no mundo? Renuncie e entregue tudo a ele. Então não haverá problemas. Você então perceberá que ele, quem faz tudo. Tudo depende da vontade de Rama. Rama aqui é Deus. Ok? Tudo depende da vontade de Rama. Veja bem. Né? O Nirguna Brahman, ele é sem vontade, sem qualidade. Não é verdade. Nirguna significa livre das limitações das gunas do mundo. Ele é Gunamai, dotado de todas as qualidades auspiciosas. Então ele tem vontades e a vontade de Deus é o que direciona tudo nesse elipse que flutua no espaço. Que você tolamente acha que não tem nada de místico nisso, porque você não viu uma tartaruga levando a Terra no espaço. Você acha que nada tem de místico na ideia da própria vida, que é um completo, absoluto mistério. Medite nisso, sem ser um idiota, sem ser um bitolado, sem ser um obtuso, ridículo, e veja que o mistério da vida é absolutamente místico. Então tudo depende da vontade de Deus, da vontade de Rama aqui. Então um devoto pergunta, a vontade de Rama? Que história é essa? Muito bem. Então o Sri Ramakrishna vai dizer, havia um tecelão numa aldeia que era muito religioso. Todos confiavam nele e o amavam. O tecelão ia ao mercado vender os seus tecidos. Quando um cliente perguntava o preço, ele respondia, pela vontade de Rama, o fio de algodão custa 1 rúpia. Pela vontade de Rama, os encargos trabalhistas são de 4 anás. Pela vontade de Rama, o lucro é de 2 anás. Portanto, o preço do tecido, pelo testamento de Rama, pela sua vontade, é de 1 rúpia e 6 anás. As pessoas tinham tanta fé nesse homem que pagariam imediatamente o preço e pegariam o pano. Este sujeito era um grande devoto. Depois do jantar, ele ficava sentado no salão de adoração, até tarde da noite, meditando em Deus e cantando suas glórias. Uma noite, já era muito tarde, mas esse sujeito não sentia sono. Ele estava sentado fumando quando um grupo de ladrões passou para cometer um assalto. Eles precisavam de um porteiro, alguém para segurar o roubo para eles, ok?
Eles foram até o tecelão e disseram: venha conosco. Eles o pegaram pela mão. Depois roubaram uma casa e colocaram muitos artigos na cabeça do tecelão para carregar. Só então a polícia chegou. Os ladrões fugiram, mas o tecelão foi pego com todos aqueles objetos na cabeça. Ele foi mantido na prisão da polícia naquela noite. No dia seguinte, ele foi julgado por um magistrado. Quando os aldeões souberam disso, foram todos para a prisão. Eles disseram: Senhor, esse sujeito nunca poderia cometer um roubo. O magistrado disse ao tecelão: Conte-me o que aconteceu. O tecelão respondeu: Senhor, pela vontade de Rama, comi arroz à noite. Pela vontade de Rama, sentei-me no salão de adoração. Pela vontade de Rama, já era muito tarde da noite. Pela vontade de Rama, eu estava meditando nele e cantando suas glórias. Quando, pela vontade de Rama, um grupo de ladrões passou. Pela vontade de Rama, eles me puxaram e me levaram junto com eles. Pela vontade de Rama, eles cometeram um roubo em uma casa. Pela vontade de Rama, colocaram peso na minha cabeça. Então, pela sua vontade, fui pego. Pela vontade de Rama, a polícia me colocou na prisão. E agora, pela manhã, pela vontade de Rama, fui trazido diante de você. Vendo que o sujeito era tão religioso, o magistrado dispensou. No caminho para casa, o tecelão disse aos amigos: pela vontade de Rama, fui dispensado. Quer alguém esteja vivendo no mundo ou tenha tomado sânias, tudo é pela vontade de Rama. Portanto, resigne-se à sua vontade e cumpra os seus deveres no mundo. O que mais você pode fazer? Essa história é tão maravilhosa. Veja o ponto, né? Esse homem era um homem tão consciente de Deus, que tudo na sua vida ele entendia como manifestação da vontade de Deus. Ainda assim, ele era um comerciante. Ele comprava o pano, ele pagava os impostos, ele comprava as ferramentas, oferecia para as pessoas os produtos e dizia: eu gastei isso aqui, eu comprei isso aqui, estou vendendo por isso aqui para ter tal lucro. Tudo isso dentro da vontade de Deus. Ele era absolutamente transparente, ele estava vivendo uma vida normal, ainda que toda a sua vida fosse imersa na consciência de Deus. E nisso ele manifestava para as pessoas uma completa clareza de proposições, uma limpeza de atitude, todos confiavam nele. Ele não era um esquisito que não fazia nada, estava em cima de uma árvore porque ele era místico. Não. Ele trabalhava, ele era um indivíduo útil na sociedade, ainda assim ele era completamente dedicado a Deus. Aconteceu então que ele foi sequestrado e foi feito participar de um roubo e preso como se fosse um praticante do roubo. Na verdade, ele era uma vítima. Como ele entendeu todo esse processo? Que o processo dele ter sido sequestrado, dele ter sido preso, ter sido julgado, fazia parte da mesma vontade de Deus, que fazia com que ele fosse para a sua sala de casa diante do seu templo doméstico e orasse, e comesse, e trabalhasse. Tudo era vontade de Rama. Então ele estava sempre como aquela folha, levada pelo vento da vontade de Deus. Nunca houve para ele essa questão difícil de entender. Por que eu? Por que Deus me fez ter esse problema? Nunca foi para ele um problema isso. Nunca foi uma questão para ele. Tudo é a vontade de Deus. Esta pessoa está completamente rendida. Essa pessoa está completamente conectada. Essa pessoa é um completo aspirante espiritual, mesmo que ele não seja um sannyasi, mesmo que ele não seja um monge, mesmo que ele não seja um sacerdote, mesmo que ele não seja celibatário, mesmo que ele não seja um mendicante. Porque a sua disposição mental já colocou Deus completamente no comando de tudo, e ele não faz isso magoado, ele faz isso feliz, por contemplar o seu Senhor reinante absoluto de todas as realidades. Então é aqui que entra a grande compreensão da fé que Sri Ramakrishna nos traz. Né? Quer alguém esteja vivendo no mundo, trabalho, família, emprego, ou tenha tomado sânias, o voto do renunciante religioso externo, tudo o que acontece na vida é vontade de Deus. Portanto, resigne-se à sua vontade e cumpre seus deveres no mundo. Cumpra os seus deveres no mundo. Não pense que é uma saída para você. Eu sou um aspirante espiritual, agora não preciso ajudar ninguém,
não preciso cuidar da minha vida, porque eu tenho uma licença. Não é assim. Não é assim. Muito bem. Um escriturário foi mandado para a prisão. Quando o período de sua sentença terminou, ele foi libertado da prisão. Agora ele dançará alegremente ao som do tambor ou retornará ao seu trabalho como um balconista. Uma pessoa libertada nesta mesma vida pode viver como um chefe de família, se assim o desejar. Para um homem que alcançou o conhecimento espiritual, não há nada como aqui e lá. Para ele é tudo aqui, tudo igual, tudo aqui e lá pertence a Deus. Então, esse é o ponto, né? Existe uma forma de pensamento religioso que diz assim: não, o mundo é uma desgraça, aqui é um tempo de sofrimento, aqui eu não vou ter alegrias, então, quando vier o céu, eu vou viver a comunhão com Deus e lá eu vou ser feliz. Existe um outro, então, que vai pensar: esse mundo é sofrimento, esse mundo é apego, esse mundo é o samsara. Eu quero escapar de todo sofrimento. Não sei se tem Deus, não sei se tem nada, eu quero simplesmente não sofrer. Esse busca. O que Sri Ramakrishna está propondo é: Deus está aqui, e está lá, e está dentro de você. Brahman, né? A super-alma e Bhagavan. Então, em todos os momentos você pode ter a consciência de Deus. E assim a sua vida será lila de Deus, jogo de Deus, e não mais samsara. A prisão amarga dos adeptos de perspectivas autodestrutivas e daqueles também que só pensam na transcendência e acreditam que não existe imanência. O ensinamento de Sri Ramakrishna é uma conciliação. Existe aquele também que acha que Deus é distribuir sopas. Esse também está completamente errado. Evidentemente que não se trata disso. Deus é uma pessoa suprema com quem você se relaciona. Claro que não é isso. Mas você pode imaginar que ao distribuir a sopa ao faminto, você está alcançando também o serviço a Deus, porque ele perpassa o faminto, assim como perpassa você. Então, em consciência de Deus, todas as nossas ações podem ser karma yoga, mas apenas e tão somente se nós temos essa consciência. Então, essa consciência é jhana. Jhana será jhana, conhecimento, se for iluminada pelo amor a Deus. É aqui nesse ponto que há a tal conciliação dos yogas. Na verdade, é Bhakti manifestando-se como jhana, como karma e como raja. Não é que todos esses yogas sejam da mesma potência, não. Bhakti é supremo, superior, o coração de tudo, o caminho para esta época, a coisa mais importante. E em Bhakti você pode ter discernimento, você pode ter ação e pode ter contemplação. Sem Bhakti, nada dessas coisas é outra coisa senão refinamento do mundanismo. Muito bem. A história anterior de sua vida conversa com Keshab Sen, liberada desta mesma vida no mundo. Quando conheci Keshab Sen, aquele homem do Brahmo Samai que faleceu, que Sri Ramakrishna gostava muito, né? Nós tivemos o evento, né, que eles passearam de barco e tudo mais. Quando conheci Keshab Sen pela primeira vez em sua casa de jardim, eu disse: ele perdeu o rabo. Todos na assembleia riram. Keshab disse: por favor, não ria. Suas palavras têm muito significado. Deixe-me perguntar a ele o que significava isso, né? Por que ele perdeu o rabo? Todos começaram a rir e Keshab falou: isso aqui é ensinamento espiritual, olha. Pode parecer engraçado, mas tem uma mensagem profunda aqui, eu quero entender. Thakur, por favor, me explique. E Sri Ramakrishna disse: enquanto o sapo não perder o rabo, ele terá que viver na água. É o girino, ok? Ele não pode subir em terra firme e se movimentar. Assim que perde o rabo, ele salta para a margem. Então ele pode viver tanto na água quanto na terra. Da mesma forma, até que um homem se livre de sua ignorância, ele viverá na água do mundanismo. Quando ele se livra da cauda da ignorância e alcança o conhecimento, ele é liberado e pode se movimentar por qualquer lugar. Se ele quiser, ele pode viver como chefe de família. Maravilhoso, maravilhoso. O girino é o ego imaturo, que está mergulhado no laguinho do mundo.
Mas se ele alcança o conhecimento de Deus, ele perde a sua condição de divino, ele ganha o ego maduro. Ego maduro. Outro dia uma amiga perguntou, puxa, mas o que é isso de ego imaturo, ego imaturo, ego maduro? Eu só ouço falar em aniquilar o ego, destruir o ego. Como é isso de ter um ego bom? É este ego do que conhece Deus. Aí você, como sapo, pode viver na água do mundo sem se tornar preso. E pode sair desta água do mundo e ficar em terra. Ou seja, a plenitude da oração, da prática religiosa. O anfíbio aqui é este que está no mundo sem se tornar no mundo. O barco que navega no mundo sem se tornar, né, afundado pelo mundo. Se você jogar água dentro do barco, ele afunda. Então o barco precisa ser seco. Não é? Então veja, ele chegou para Keshab 100 como um elogio, como um apoio, e disse: você perdeu a sua cauda de girino, você perdeu o seu ego imaturo, aquele que está largado em mundanidade. Agora você pode, estando no mundo, sendo pai de família, sendo um líder comunitário, sendo um propagador de um movimento social e religioso, ainda assim não ser tomado pelo mundanismo. Veja que maravilhoso. Ele falou isso, perdeu o rabo, todo mundo riu, ninguém percebeu, porque é assim, né? A grande personalidade espiritual fala um ensinamento, o polvaréu todo fica na superficialidade da coisa. Aí, um devoto quis aprofundar aquilo e ele aprofunda e explica que não tinha nada de piada naquilo, era um grande ensinamento para a vida. Muito bem. Capítulo 5. Contexto da vida familiar, o chefe de família independente. Mahimasharam e outros devotos estão sentados e bebendo o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, assim como nós, que são como joias de várias cores. Os devotos pegam o máximo que conseguem, mas seus colos já estão cheios, tão pesados, que não podem ser levantados. A sua capacidade é limitada, eles não podem conter mais. Sri Ramakrishna está resolvendo todos os problemas que surgiram no coração humano desde a criação do mundo. Veja, essa é a percepção completamente devota de Mahendranath Gupta, que aqui está contemplando isso, o satsang de Thakur, diante dos seus devotos, dizendo eles estão embevecidos com esse ensinamento, mas eles não podem compreender tudo. Porque todas as questões humanas, essenciais, estão sendo respondidas por Sri Ramakrishna nessas reuniões. Muito bem. Padma-Cholam, Narayan Shasti, Gauri Pundita, Dayananda Sarasvati e outros estudiosos das escrituras sentam-se em silenciosa admiração. Quando Dayananda viu Sri Ramakrishna em estado de samadhi, ele lamentou: estudamos muitos os Vedas e o Vedanta, mas neste grande homem vemos sua manifestação. Ele prova que os eruditos só bebem leite quando batem as escrituras. Somente grandes homens como ele conseguem alcançar a manteiga. Homens cultos como Keshab Chandra Sen, educados em inglês, também ficam maravilhados com Sri Ramakrishna. Veja essas informações. Esse Dayananda Sarasvati é um grande pensador, um grande conceptor das ideias Vedantas. O que ele está querendo dizer? A erudição não leva a isso que Sri Ramakrishna alcança. Sri Ramakrishna foi mais do que o leite, ele foi o produto do leite, a manteiga. Lembra? Sri Ramakrishna diz, né? O leite se mistura com a água do mundo e se dilui. Mas se você faz manteiga, a manteiga flutue na água do mundo e você não se perde. Então esses grandes eruditos estão contemplando Sri Ramakrishna, que não é um erudito. Sri Ramakrishna é uma pessoa que não é um leitor de livros, não é um escritor. Ele é um homem simples, que fala um vocabulário simples, do aldeão. Mas ainda assim todos percebem nele a completa percepção, conhecimento do real, do eterno. Como ele conseguiu isso? Não foi através da academia espiritual. Não foi através da erudição. Não foi através de palestras. Ele conheceu isso. Conhece isso. E dá isso. Não é? Então ele diz: estudamos muitos Vedas e o Vedanta, mas nesse grande homem vemos sua manifestação dos Vedas e do Vedanta. Ele prova que os eruditos só bebem leitelho quando batem as escrituras. Somente grandes homens como ele conseguem manter. Homens cultos como Keshab Chandra Sen, educados em inglês,
também ficam maravilhados com Sri Ramakrishna. Eles acham que é maravilhoso que esse analfabeto consiga explicar tais assuntos em linguagem rústica, semelhante às palavras de Jesus Cristo. Thakur explica da mesma forma, por meio de parábolas, para que todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, possam compreender facilmente. Jesus repetiu, Pai, Pai, como um louco. Sri Ramakrishna estava furioso e chora, Mãe, mãe. Ele não possui apenas um tesouro inesgotável de sabedoria espiritual, mas também derrama infindáveis potes de amor divino. E ele é um homem de renúncia como Jesus. Ele tem a mesma fé ardente. É por isso que suas palavras são tão poderosas. Quando as pessoas do mundo falam, não há poder, porque elas não têm renúncia, nenhuma convicção ardente nelas. Homens instruídos como Keshav Sen também se perguntam como é que esta pessoa analfabeta desenvolveu tal abertura de espírito. Que maravilha! Não há nenhuma má vontade nele. Ele respeita os seguidores de todas as religiões e não briga com ninguém. Aqui está uma descrição muito clara do assombro. Do assombro com que aqueles eruditos, os inteligentinhos, contemplavam Sri Ramakrishna e via, mas ele não lê livros. Ele não sabe citar em francês, em inglês. Não tem academia, faculdade, mestrado, e ainda fala numa linguagem do povo. E ainda assim, ele transmite poderoso conhecimento espiritual do mais refinado. E tudo isso tem uma potência de autoridade que os grandes eruditos nunca nem passaram perto. E aí ele faz aqui uma alusão ao Senhor Jesus e diz, assim como o Senhor Jesus estava falando com aquelas pessoas, por parábolas, numa linguagem que o povo entendia, e falava de Deus, Pai, porque as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem disso porque nós temos 2000 anos de cristianismo e para nós é muito natural que Deus seja o Pai. Mas não era natural para aquelas pessoas que Deus fosse o Pai. Não era natural. O que Jesus transmitiu, fundamentalmente, entendam, não foi que você tem que fazer uma ação social. O que ele ensinou, transmitiu e disse é que você não sabe, mas que Deus é o seu Abá, o seu paizinho amoroso. Foi isso que Jesus trouxe, e por isso as pessoas o odiavam fundamentalmente, porque ele dizia essa blasfêmia que Deus era o seu Abá, o seu papai. Foi isso que ele disse. E foi isso que ele transmitiu. Fundamentalmente, decorrente de você se tornar muito dedicado a esse Pai amoroso, você se internece e você faz até coisas boas, como, por exemplo, distribuir comida e fazer ajudar as pessoas, mas não é essa a mensagem significativa do Senhor Jesus, é que Deus é real e existe como pessoa e você é seu filho, por natureza. Filho pródigo, você não precisa buscar um emprego como empregado na sua casa rica. Você é, por definição constitucional, o filho de Deus. Porque Deus existe como pessoa e é seu pai. Aqui, Sri Ramakrishna, mais de 1000 anos depois, quase 2000 anos depois, está falando o quê? Deus é também sua mãe. Amorosa mãe. É seu pai e sua mãe. Foi isso que Sri Ramakrishna ensinou. E é esse poder que tinha em Jesus e em Ramakrishna que faz com que as pessoas se reúnem em torno dele. Você lembra de Nicodemos? Você lembra do discípulo amado? Você lembra dos homens do Sinédrio que também se encantavam com Jesus e falavam, meu Deus, de onde vem? Só é possível que venha de Deus isso. Essa força, essa autoridade, essa pureza, essa renúncia. Então diz aqui Mahendranath Gupta, os homens eruditos daquela sociedade de Bradaloques, bengaleses, que queriam a purificação da Índia das suas crendices e das suas sujeiras e dos seus atrasos, queriam que a Índia fosse um país progressista, olhavam para Sri Ramakrishna, um analfabeto que era o professor de todos. E dizia nas características, ele respeita os seguidores de todas as religiões e não briga com ninguém.
porque ele respeita profundamente o amor a Deus espalhado por vários grupos. Isso aqui, nesses momentos, Mahendranath Gupta está falando como é importante contemplarmos com esse sentimento rendido esta exposição do Sri Sri Ramakrishna Katarita, a despeito dessa feia estante que eu sou. Algumas pessoas me dizem assim, mas é muito grande, 50 minutos de vídeo, fica chato. Pode ser. Mas se você tiver a bem-aventurança de ser como esses sujeitos que entenderam que Sri Ramakrishna está dando o puro néctar, você vai dizer, por qual razão acabou? E é para essas pessoas que esses vídeos são assim feitos. Eu também faço as versões mais curtas, porque o que eu quero é transmitir a mensagem de Sri Ramakrishna. Mas é importante meditarmos sobre isso, não é? Hoje, ouvindo a conversa de Thakur com Mahimacharan, alguns dos devotos dizem para si mesmos: Thakur não pediu ninguém que renunciasse ao mundo. Pelo contrário, disse que a casa é como um forte. Você pode lutar contra luxúria e raiva e coisas do gênero quando estiver nesse forte. Ele também disse: para onde mais você irá se não morar lá? O escrituário retorna ao cargo quando é libertado da prisão. De certa forma, ele está dizendo que uma pessoa liberada nesta vida pode viver como chefe de família. Keshav Sen foi seu exemplo. Para Keshav, ele disse: você perdeu seu rabo. Ninguém mais fez isso. Mas Thakur disse algo muito especial. Você tem que viver de vez em quando na solidão. Você tem que construir uma cerca ao redor de uma planta jovem, ou ela será comida por cabras ou vacas. Quando a planta tiver crescido, o tronco grande, você pode remover a cerca. Então, mesmo que um elefante esteja amarrado a ela, a árvore não sofrerá nenhum dano. Não há perigo se você viver como chefe de família, depois de ter vivido em solidão e depois de ter alcançado conhecimento espiritual e amor a Deus. É por isso que ele falou tanto em viver na solidão. Os devotos estão refletindo assim, depois de falar sobre Keshav, Sri Ramakrishna fala sobre um ou outro, com um ou outro devoto. Aqui, Mahendranath Gupta fez uma síntese desta conversa e fez uma síntese até mesmo do próprio ensinamento comum de Sri Ramakrishna para os guirrastas, chefes de família. Ele está dizendo, não precisa ser um renunciante externo. Você precisa, dentro do seu coração, renunciar ao mundanismo e viver no mundo com suas responsabilidades, amando e servindo os seus parentes, amigos e todas as pessoas. Mas lá no seu coração, o seu tesouro está, né? No seu coração. E isso é fundamental. Então fez aqui uma sinopse das coisas, né? O escriturário foi preso. Quando ele foi solto, ele ficou... Não, ele voltou para o trabalho. Ou seja, você busca concentração em Deus, fecha-se no seu quarto fechado, e depois você volta e fala com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Trabalha. Não é verdade? Então, frisou. Mas você precisa buscar esta crosta espiritual para você ser forte. Meus amigos, vamos continuar, evidentemente, esta conversa, essa explanação e tudo mais que tem nessa 13ª sessão, no próximo episódio do Sri Sri Ramakrishna Katarita. O que eu faço aqui, no final, agora, é trazer essa palavra de Mahendranath Gupta, que possamos meditar como aqueles devotos estavam meditando. Absorvam esse ensinamento, meditem, pensem, é sobre a nossa vida, é para a nossa vida, é para que possamos ter anseio real por Deus. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.